Muy buenos días Muito bom a dia. todos los que están reunidos allá Todos os que estão reunidos lá en la costa norte na de costa norte Colombia, en Turbaco, da Colômbia, em y Turbaco, todos los pastores todos de os Cartagena, pastores de de toda esa región Cartagena, de allá, toda essa área ou zona aí, en la região, congregación na allá de congregação lá el reverendo do Pelufo, reverendo Pelufo, en donde vi también por onde allí eu vi a também Jairo por lá Ordóñez Jairo y Gualberto Ordôñez, Ceballos y Gualberto varios Ceballos e pastores vários que pastores que conozco por eu allí. conheço por lá. Que Dios los bendiga a todos Deus abençoe y a los todos guarde e os guarde y los mantenga e os así mantenha assim nesse companheirismo alrededor de la palabra em de torno Dios, da palavra de Deus, correspondiente a este tiempo que final. pertence, que corresponde a este allá tempo en final, e também Barquisimeto, lá em Barquisimeto, estado de Lara, no en estado Venezuela, de que se Lara, na encuentran Venezuela, onde allá estão reunidos lá también hoy, reunidos também hoje, na congregação de na reverendo congregação do William reverendo Lindarte William Lindarte, e demais e lugares os onde outros estão lugares onde reunidos estão reunidos en esta ocasión neste momento. de hoy, De hoje, miércoles quarta-feira, 11 de setembro deste ano de 2024. 2024. Nos dizem Apocalipse capítulo Nos 1, dizem Apocalipse capítulo 1, del verso no versículo 12 en adelante, 12 em dice, diante, diz: e me volvi E para voltei-me ver a voz para que ver a hablaba voz que conmigo, falava e comigo, vuelto vi siete e candeleros virado de oro, vi 7 e em meio dos castiçais sete de ouro, e no meio dos 7 candeleros, a castiçais semejante há ao Filho do semelhante ao Filho do vestido de Homem, uma roupa vestido que com uma chegava hasta roupa los que pies, chegava até e os pés, ceñido por el e pecho cingido com pelo um peito com cinto um de ouro. cinto de ouro. Sua cabeça Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, refulgente como em um forno, e sua voz como o estrondo de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda, afiada, e o seu rosto era como o sol. Quando resplandece na sua força, quando o vi, caí como morto a seus pés. E ele pôs a sua direita sobre mim, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vivo e estive morto, mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Tenho as chaves da morte e do Hades, ou inferno. Na sua segunda vinda, com seu rosto como o sol. Podem assentar-se por uns minutos, tenham a bondade, por obséquio. Para este tempo final, ou tempo do fim, ele prometeu que estaria no meio da sua igreja, manifestado com o seu rosto como o sol. E isso mostra que ele é o sol de justiça. E disso em Malaquias capítulo 4, nos fala da seguinte forma. E vamos ler aí esta porção porque eis aqui vem o dia ardente como forno, Malaquias capítulo 4, versículo 1. Todos os soberbos e todos que fazem maldade serão estopa, palha. Naquele dia os abrasará, tem dito Jeová dos exércitos, não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça. Vê, é a segunda vinda do Senhor. E como vem a segunda vinda do Senhor, diz, em suas asas trará salvação. Aí nós estamos vendo como é que o sol de justiça, que é Cristo, na sua vinda, na sua segunda vinda, vem com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E saireis e saltareis como bezerros da manada. Pisareis os maus, os quais serão cinza debaixo da planta de vossos pés no dia em que eu atue, tem dito Jeová dos exércitos. E nessa manifestação, como o sol, é cumprida essa palavra, essa profecia cumprida, essa promessa, essa revelação que foi dada aí a João no livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, com todos esses símbolos que foram mostrados a ele.
essa promessa seria cumprida quando ele se levantasse do trono do Pai, ou seja, quando faria intercessão até pelo último escolhido, e isso, neste tempo final, neste tempo do fim, isso seria feito, realizado, e isso já é história, isso, para cada um de nós. Como o sol de justiça, ele é na sua segunda vinda, vindo como sol de justiça, e isso pertence a uma nova era e uma nova dispensação, porque quando esteve na dispensação da graça, velado e revelado em cada mensageiro, esteve manifestando-se como Cordeiro de Deus. E ele, na sua segunda vinda, como sol de justiça, ele vem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. E nessa manifestação é que iria ser visto ou vista no meio do cristianismo, seria visto e muito mais identificado no meio da igreja noiva aos crentes que foram lavados pelo sangue do Senhor sob a dispensação da graça e foram juntados e estavam em uma etapa ou fase onde, quando se fechou a porta de misericórdia sob a dispensação da graça, houve esse chamado, aconteceu esse chamado de Apocalipse 4, a subir a uma nova era, uma nova dispensação, onde já se estaria pregando novamente o evangelho do reino. E isso ele nos disse em um escrito que Moisés e Elias e Jesus estariam no fim do tempo pregando o evangelho do reino novamente, ou de novo. Iria ser visto no meio da igreja noiva em uma grande carpa catedral, tenda catedral, onde aí estaria, esse ministério estaria aí sendo operado pelo Espírito Santo, em um véu de carne, em um filho de Deus nascido de novo, o qual, isso na mensagem, ministros atentos trabalhando na profecia e com a profecia viva, que foi uma reunião de ministros, isso, pregada em 13 de setembro de 2008, em Monterrey, no México. Ele nos diz: agora, temos a promessa dessa terceira etapa, chamada de terceira etapa, onde a plenitude de Deus estará, onde a plenitude de Deus será manifestada. Portanto, estará o Verbo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo manifestado, e também terá um nome que ninguém conhecia senão a não ser ele mesmo. E o seu nome é o Verbo de Deus. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque estará nesse tempo para se manifestar, nesse tempo como rei. Portanto, terminará sua obra de intercessão no céu e se transformará, se tornará em rei, no Rei de reis e Senhor de senhores e juiz de toda a terra. Já não será sumo sacerdote, já não estará como cordeiro e como sumo sacerdote, senão como juiz e como rei. Temos a promessa de um grande edifício, uma carpa catedral, tenda catedral, onde haverá milhares de pessoas e onde grandes maravilhas e sinais serão feitos, serão realizados. E terá um quartinho pequeno de madeira que virá a ser a câmara secreta, onde estará Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, operando essas maravilhas, e terá um véu de carne, porque será o Verbo vindo na sua última manifestação no meio da sua igreja. Em uma mensagem, em umas palavras para Jalapa, Veracruz, ele nos disse que esse seria o escritório que esse instrumento terá para estudar ou ficar estudando, ou seja, que será um homem, um véu de carne, onde o Verbo
está sendo manifestado no meio da igreja noiva neste tempo final. Ele está falando do futuro, de uma grande carpa onde a coluna de fogo, o Espírito Santo, teria um véu. Hoje estamos no presente, vendo o véu de carne, vendo por trás do véu a coluna de fogo, o Espírito Santo cumprindo isso que foi falado pelo reverendo William Branham e também pelo doutor William Soto Santiago. É o verbo, a palavra, feito carne neste tempo final. E disso, dele, no livro dos selos, na página 256 do livro dos selos, ele nos falou e nos disse como iria vir o verbo, a palavra. Nos diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá em um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra, o verbo, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, que aquilo que foi prometido pelo precursor da segunda vinda do Senhor e foi anunciado, trazendo as boas novas, as notícias desse poderoso arcanjo, o doutor William Soto Santiago, por esse poderoso arcanjo, hoje estamos vendo isso feito uma realidade. Temos a grande carpa catedral, temos o quartinho de madeira e temos o véu de carne, onde a manifestação da coluna de fogo, o Espírito Santo, está realizando aquilo que foi prometido. Deus cumprindo a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E olhem o que continua dizendo, e o reverendo William Branham disse, aí podem ter na página 136 do livro de citações e também no livro dos selos, que os sinais e maravilhas, os grandes milagres são para Moisés e Elias, portanto, aí estarão os ministérios, também estarão os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, se repetindo de novo, o Espírito Santo Cristo, o anjo do pacto, operando-os novamente ou de novo, porque quem unicamente tem ministérios é o Espírito Santo, é o único que tem operado os ministérios. Ele é o único que tem operado ministérios. Ou seja, que esse véu de carne, onde o Espírito Santo está operando, nesse véu de carne é onde o Espírito Santo está manifestando esses três grandes ministérios no meio da igreja. Não estão em nenhum outro véu de carne, não estão. E não estiveram manifestados em nenhuma outra era que passou, porque não esteve a grande carpa, a catedral não esteve em operação. E se estava vivendo em uma dispensação que pertencia ao lugar santo. E onde os ministérios foram vistos, foi no lugar santíssimo, onde no templo de Salomão, lá foram colocados dois querubins gigantescos de madeira de oliveira, cobertos, forrados com ouro, os quais não estavam no tabernáculo de Moisés. Jesus, na sua primeira vinda, Jesus não esteve manifestando esses ministérios durante a obra que ele realizou, que ele fez. Bem melhor, ele escutou desses ministérios, ele escutou para a sua adoção, mas no fim do tempo, na sua segunda vinda, porquanto o templo de Salomão, estão esses dois querubins de madeira de oliveira adicionados a mais daqueles de ouro que estavam aí no tabernáculo de Moisés. Esses dois a mais, agora na sua manifestação, na sua segunda vinda, tem que aparecer o ministério de Jesus e por obrigação tem que aparecer o ministério de Moisés e de Elias. Não pode se desligar, esses três ministérios não podem ser desligados, porque tudo que foi mostrado no céu e na terra, nesses dois templos, no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, isso seria o que Deus estaria fazendo, tanto na sua primeira vinda como na sua segunda vinda. E na sua segunda vinda, o vemos
vemos a ele, ou seja, ao Espírito Santo, operando esses ministérios, esses três poderosos ministérios nesse instrumento. E a noiva, a igreja noiva, estaria escutando a voz de Deus, a voz da ressurreição, a voz de arcanjo, e isso daria para a igreja noiva a adoção, a transformação de seus corpos, tal como foi ou aconteceu com Jesus. Se com o primeiro filho obteve a adoção e realizou essa obra e chegou a um final onde cumpriu tudo aquilo para o qual tinha sido ou foi enviado para os filhos de Deus também, ao escutar os ministérios de Moisés e Elias, também obterão a sua adoção e chegarão na parte culminante, conclusiva, onde foi vista uma grande carpa, a catedral, onde Deus estava aí, dando a conhecer pela pregação e ensinamento a fé de rápido. E disso ele nos falou em vários lugares no livro de Citações, que, sob o cumprimento da visão da carpa da tenda, se iria estar revelando todos os mistérios desses 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, os quais não foi permitido a João escrever, mas que agora Deus os está dando a conhecer, ou está dando a conhecer, o qual contém o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério do anjo, que era diferente dos outros. E isso, nas eras passadas, todo crente nas eras passadas estava sendo chamado pelo mensageiro da sua era, e por trás desse instrumento que era o mensageiro dessa era, Deus os estava juntando, mas eles não tinham conseguido ver o que havia, o que tinha por trás desse instrumento. Assim como Jacó, tal como Jacó esteve lutando com esse anjo durante toda a noite, a igreja noiva, durante as eras sob a dispensação da graça, não soltou o anjo, porém, nunca o viu, nunca viu seu rosto. Naquela vez ou ocasião quando Moisés quis ver o rosto do Senhor, e ele lhe disse para Moisés: não me verá homem e viverá. E ele lhe disse que iria colocar numa brecha da penha, num sulco, num buraco da pedra, para que bem melhor ele visse as costas, porque não poderia ver o seu rosto e viver. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Diz, ele então disse: te rogo que me mostres a tua glória. Quando diz que me mostre a tua glória, mais adiante nós entendemos ao que ele falava, fazia referência. Aí poderia dizer rosto. Ou seja, que a glória de Deus, na sua primeira vinda, era os discípulos olharem o rosto de Jesus. Essa era a forma de ver, de olhar a glória de Deus na sua primeira vinda. E ele respondeu: farei passar todo o meu bem diante do teu rosto, da tua face, proclamarei o nome de Jeová diante de ti, e terei misericórdia de quem eu terei misericórdia, e serei clemente com aquele que eu serei clemente. E digo mais: não poderás ver o meu rosto. Disse mais: não poderás ver o meu rosto. E ele disse: rogo que mostre-me a tua glória. E aí ele diz: não poderás ver o meu rosto. Era isso que Moisés estava se referindo a isso. Olhem a linguagem, na qual aí podemos ver nela aí as entrelinhas entre Moisés e o profeta e Deus. E ambos entendem, ou ambos se entendem. E disse mais ainda: não poderás ver o meu rosto, porque não me verá homem e viverá. E disse ainda mais Jeová: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória,
Ou seja, quando passe o seu rosto, eu te colocarei na fenda da pena e te cobrirei com a minha mão até que tenha passado. Depois afastarei minha mão e verás as minhas costas, mas não me verá, mas não se verá o meu rosto. Como? De era em era, se podia ver o rosto do Senhor. Ora, em cada mensageiro que Deus enviou, o povo estava vendo aí essa manifestação nessa porção que correspondia a essa era. Mas iria chegar o momento onde esse rosto iria se deixar ver, se permitir ver. E como iria se deixar ver se nenhum homem, ele disse que poderia ver o rosto do Senhor e viver? É como quando Manoá, lá, disse para sua esposa: havemos de morrer, porque temos visto face a face a Deus, o rosto de Deus, e eles que estavam vendo era o corpo teofânico de Deus. Porque ele sabia o que Moisés tinha dito ou falado, de que não se poderia ver o rosto, um ser humano poderia ver o rosto e viver. Manoá diz, está nos dando a promessa de que vamos ter um filho, e agora ele vai fazer com que morramos porque vimos o seu rosto, ou seja, não vamos morrer. Agora olhem vocês, isso tudo nós já sabemos disso, tudo que tem aí, tudo que envolve tudo isso. A mulher de Manoá falou assim, como depois esse anjo do pacto se fez carne, e já então foi tão simples ver o rosto do Senhor na sua manifestação, na sua primeira vinda, que foi o anjo do pacto, que esteve velado em cada mensageiro, o anjo do pacto, e vimos aí que, no meio do povo hebreu, veio como um jovem, um simples carpinteiro de Nazaré, do comum do povo, e o que era algo místico para as pessoas no Antigo Testamento, tornou-se algo assim tão normal, que até mesmo passaram em branco, despercebido a todas as pessoas, as quais certamente disseram, homem, olha, como Moisés lá teve a oportunidade de ver as costas de Deus, ou seja, esse corpo teofânico, e certamente, se eles lessem todas essas porções e enquanto as liam, passava esse rapaz aí na frente deles, e não apenas estavam vendo as costas, senão a cara, os ombros, o cabelo e tudo, todo ele. Sondar os seus dentes, quando ele ria, ficar vendo os dentes, ou quando viram chorar as suas lágrimas, e viram tudo, tudinho, e não puderam ver a esse que apareceu a Moisés, que somente Moisés viu as suas costas, não puderam vê-lo. Vê? Quando uma pessoa é cega, não tem jeito de que ela veja a glória de Deus. E nem tampouco Deus lhe permitirá ver a glória de Deus a um incrédulo. Bem melhor, lhe venda, lhe fecha os olhos e somente pode ver esse véu de carne, mas não pode ver o que está por trás do véu, que é a glória de Deus. Por qual isso Jacó, olhem, na mensagem em sua presença, na página 19, ele diz, depois que Jacó tinha lutado durante toda a noite em confessar os seus pecados, lembram vocês o lugar onde ele esteve? Foi chamado de Peniel. Peniel, ou seja, parece que aí ele deletreia a parábola. A palavra Peniel em hebraico quer dizer o rosto do Deus Todo-Poderoso. E ele escreve aí do lado, rosto, cara a cara. Jacó, o pequeno manhoso, cheio de manhas, tinha corrido, seu nome era Jacó, que quer dizer suplantador. Esse é um enganador que tinha fugido de Deus todos os dias de sua vida. Mas quando uma vez chegou na presença de Deus, em Peniel, no rosto de Deus, ele agarrou-se de Deus e não quis se soltar. E ele escreve Peniel do lado de uma pirâmide e das eras. Ou seja, na era da pedra angular, ele se agarrou de Deus e não quis soltá-lo. Deus, necessitamos de mais Jacobos. Ele agarrou-se do rosto de Deus na presença de Deus.
Ele ficou até a saída do sol. E Deus disse: deixa-me ir embora porque o sol está saindo. E ele ficou no rosto de Deus até a saída do sol. Mas ele partiu justificado e salvo. O sol. Ou ele sozinho. Ó, que coisa grande foi isso. Agora, ele tinha lutado desde o início até o final. Ele tinha visto sinais de Deus, ele tinha tido sonhos a respeito de Deus. Mas este foi um tempo que ele esteve no rosto de Deus, na presença de Deus. E desenha uma estrela de Davi do lado. E do lado direito e do lado esquerdo, desenhe uma pedra angular e na pedra angular desenhe uma pedra angular para baixo. E forma uma estrela de Davi e as eras para baixo. Ou seja, aí a parte das eras. Ou seja, desenhe uma estrela de Davi e as eras. Pensem nisso, amigos. Agora, enquanto nós nos apressamos na presença de Deus, um homem é mudado. Muda. Na presença de Jesus, na sua primeira vinda, no cumprimento da vinda do Messias em sua primeira vinda, todos aqueles que creram nele como seu Salvador foram mudados espiritualmente a receber um corpo teofânico da sexta dimensão. E na presença de Deus, na sua segunda vinda, serão mudados, os escolhidos de Deus serão mudados e receberão um corpo eterno e glorificado. Jacó foi mudado, agora ele podia caminhar com Deus. Sim, ele era um homem diferente do que foi quando subiu lá. Agora a batalha passou e desenha uma estrela de Davi do lado. Sim, Senhor, ele começou a edificar um altar e não apenas edificar o altar. Vocês sabem o motivo. Quando você entra na presença de Deus, você quer edificar um altar em algum lugar. Você quer achar alguma parte onde você possa orar. Ele edificou, construiu um altar. Ele foi limpo e Deus tinha vencido ou ganho. Agora, vejam vocês, como neste tempo final, a igreja noiva, os escolhidos de Deus estariam vendo face a face, cara a cara, esse Espírito Santo que esteve no meio da igreja e que foi prometido que viria neste tempo final, encarnado em carne, e que o povo o iria coroar. Página 134 do livro dos Seres. Notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos, quando chegue a se encarnar, e o qual no Antigo Testamento, ele foi chamado no Antigo Testamento de o anjo do pacto, o qual quem libertou o povo hebreu e depois se fez carne na pessoa de Jesus. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, esteve no meio da sua igreja, e no fim do tempo, depois da dispensação da graça, estava a promessa de que esse Espírito Santo se faria carne e estaria no meio dela. E os escolhidos, aí no amanhecer de um novo dia dispensacional, os escolhidos iriam conseguir ver o rosto desse instrumento em quem o Espírito Santo estaria velado, encarnado. E notem vocês que quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É nessa manifestação final, ou última manifestação, onde o povo de Deus, ao reconhecê-lo, o coroa como Rei de Reis e Senhor de Senhores. E isso não aconteceu em nenhuma das eras, em nenhum dos mensageiros, e nem tampouco nesse tempo ou durante esse tempo onde esteve trazendo-nos as boas novas. O doutor William Souto Santiago nos disse em dezembro, em 2016, que ele tinha sido enviado da presença de Deus para trazer as boas novas, as novas notícias, e enquanto mais rápido as dá ou as desse, mais rápido ele partiria. Não iria ser coroado, esse véu de carne não iria ser coroado, não poderia ser coroado esse véu de carne como Rei de Reis durante a dispensação da graça. Era sob a dispensação do reino, a dispensação
onde estaria esse ministério de Moisés, de Jesus e de Elias, estaria operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nesse instrumento operando. Aí é onde o povo de Deus o reconheceria e o veria cara a cara, face a face. Veria o último rosto, a última manifestação de Deus neste planeta Terra, em um profeta mensageiro dispensacional. E aí é onde o cristianismo, tanto a noiva como as fátuas, o mundo denominacional e também os perdidos e o povo hebreu, estariam vendo neste tempo a manifestação do sol, a manifestação da segunda vinda do Senhor como sol de justiça, trazendo saúde, cura aos escolhidos da igreja noiva, a qual ela está no ponto de ser raptada, mas que todavia ainda não tinha recebido a fé de rapto. Sem a pregação das duas oliveiras de Moisés e Elias, a igreja noiva não poderia ser raptada. Todo aquele que vai ser transformado e raptado estaria escutando e tem que escutar esses ministérios. E continua dizendo, e aqui na mensagem que nós estamos lendo do irmão William, e agora esse projeto divino em uma carpa catedral gigante é o programa para o tempo final, onde a manifestação plena de Deus será manifestada e estará cumprindo-se as profecias que correspondem, que pertencem a este tempo final para a bênção da igreja noiva, para o cristianismo e também para o mundo ver essa manifestação, onde Deus vai estremecer este mundo. E também os judeus vão ver essa manifestação. Deus vai estremecer esse mundo na sua última manifestação. Vão saber que existe um Deus, que há um Deus, e vão ver a sua manifestação no cumprimento da profecia viva da carpa catedral, onde eu vou estar. E quem mais vai estar participando dessas bênçãos? Todos vocês também. Lembre-se que quando ele disse ou falou que aí me veriam de novo, é o Espírito Santo que está operando aí, trabalhando aí nele e mostrando-nos que ele também estaria no meio do povo de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo falando através do doutor William Souto Santiago nesse momento, mas que também estará conosco na ressurreição quando voltar. Mas já quando ele volte e venham os da sexta dimensão, já aconteceram uma série de eventos ou acontecimentos no meio do cristianismo, no meio da igreja noiva, no cumprimento da terceira etapa, onde estaria operando esse ministério, Espírito Santo, dando a fé de rapto para os escolhidos. Já para esse tempo, essa fé já estaria nesse nível tão e tão alto que poderemos ver a essas dimensões e poderemos ver aos que vão ressuscitar. E porquanto foi dito ou falado que os grandes milagres serão internacionais, serão como Moisés e Elias, pois vai ter então câmaras, vai ter transmissões por satélite, e haverá telões de televisão nos diversos países, e não importa o país que for, também acontecerão milagres nos diversos países, mesmo que esteja acontecendo a manifestação de Deus em um lugar, mas ele não terá limites ou limitações. Quem não terá limitações? Esse instrumento. Não haverá limites já para esse tempo ou limitações. A fé que esse instrumento tenha nesse momento bastará para que esses milagres aconteçam. A pessoa não terá que ter fé, senão que com a fé desse instrumento é que se realizará todas essas coisas já nessa etapa, a qual está nessa trajetória até chegar nessa parte culminante ou final, conclusiva. Ele não disse Cristo ao oficial do exército romano quando lhe falou do seu filho que estava doente, ele disse ao oficial romano, o oficial romano disse, fala a palavra e o meu servo curará, e conforme a palavra que ele disse, seu servo foi salvo. Ele não achou fé tão grande em Israel como a que achou nesse homem. Ele viu que Cristo não tinha limites, não tinha distância, ele não tinha que ir para pôr a mão no enfermo, só com falar a palavra. E assim será a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa da tenda. Será a palavra criadora sendo falada. Aí estará o segredo disso. E não será um espetáculo público para que não haja imitações. Será algo reservado, privado, mas vai estremecer o mundo.
Tudo isso se fará em segredo. E tem coisas que esse instrumento tem guardado e guardará para que os personificadores e imitadores não fiquem imitando. Bem melhor, ficarão envergonhados todas essas pessoas que se levantaram contra, porque Deus vindicará, confirmará esse ministério no final, quando tenha terminado esse labor, esse trabalho. Vejam, de fazer essa separação, essa segregação, onde em São Mateus capítulo 13 nos fala desses anjos ceifadores no fim do tempo. Estamos no tempo do Senhor, na sua segunda vinda, com seu rosto como o sol. Este é o tempo onde nós estamos vendo o Senhor na sua segunda vinda com seu rosto como o sol, tal como viu Jacó. Face a face, cara a cara. Foi para mim um grande privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos vocês lá na Colômbia e na Venezuela e nos outros lugares onde estão reunidos, e também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marinho, a quem amamos e apreciamos. E sempre oramos por ele para que Deus o continue usando grandiosamente a favor de todo o corpo ministerial e também de toda a igreja do Senhor. Em toda a face da terra, Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marinho, a todos vocês lá que estão juntos com ele. E em frente, que falta pouquinho, falta pouco, mas que é um tempo muito importante, onde Deus está selando todos os seus escolhidos. Esse é o Espírito Santo realizando, fazendo esse labor, esse trabalho. E depois, para o povo hebreu, entrará essa etapa para o povo hebreu, também para eles e para as virgens fátuas ou loucas, e para o mundo que não tem oportunidade. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, e muitas saudações da minha parte também para todos os irmãos de vossas congregações. Quando vocês voltem para os seus lugares, que Deus os abençoe também a todos eles e guarde vocês na sua volta, no seu regresso. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. E vimos neste tema, na sua segunda vinda, com o seu rosto como o sol. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do doutor José Benjamim Pérez Matos.